Lição número 57 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Comentários de Ken Wapnick. Hoje vamos revisar essas ideias. Citação: Eu não sou vítima do mundo que vejo. Como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim escolher? As minhas correntes estão soltas. Posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. A porta da prisão está aberta. Posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém nesse mundo. Só o meu desejo de ficar me mantém prisioneiro. Quero desistir dos meus desejos insanos e, enfim, caminhar para a luz do sol. Comentário: Achamos isso impositivo porque sentimos que somos vítimas. Se esse é um mundo que fizemos, que é o que Jesus tem nos ensinado desde o início, o mundo não é o problema. O fato de o termos feito é o problema. Como posso ou como podemos ser vítimas de um mundo que pode ser completamente desfeito se nós assim escolhermos? Temos que querer admitir que estivemos errados sobre tudo. O que nos faz acreditar que estamos certos é nossa experiência de sermos vitimados por alguma outra coisa. Lembre-se, o tudo mais não é apenas os corpos dos outros, mas o nosso próprio também. O corpo está exclusivamente fora da mente, a fonte da nossa verdadeira identidade. A analogia de um prisioneiro caminhando para a luz do sol é uma referência à famosa alegoria da caverna de Platão, em A República. Vale a pena resumir, embora brevemente, pois Jesus faz referências mais específicas no texto. A alegoria é estabelecida em uma caverna, onde prisioneiros estão acorrentados de tal forma que só podem ver a parede interna da caverna, desconhecendo que existe uma abertura por trás deles, através da qual fluem os raios do sol, lançando na parede as sombras dos transeuntes ao longo da estrada que passa diante da entrada da caverna. Portanto, os prisioneiros acreditam que as sombras são a realidade, uma vez que não conhecem nada mais. Um dos prisioneiros, representando o estimado professor de Platão, Sócrates, se liberta e, virando-se, caminha para a luz, começando a entender a diferença entre aparência e realidade. Voltando para ensinar a verdade a seus companheiros, ele os liberta apenas para encontrar seu assassinato nas mãos daqueles que ainda temem a verdade da luz. Aqui então estão as duas referências específicas no texto. Prisioneiros amarrados a pesadas correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão, que não se lembram da luz, não pulam de alegria no instante em que são libertados. Leva tempo para que compreendam o que é a liberdade. Os olhos se habituam à escuridão e a luz brilhante do dia parece dolorosa a olhos há tanto tempo acostumados com os efeitos vagos percebidos no crepúsculo. E afastam-se da luz do sol e da claridade que ela traz para aquilo que olham. A penumbra parece ser melhor, mais fácil de ser vista e melhor reconhecida. De algum modo, o vago e o mais obscuro parecem mais fáceis de se olhar, menos dolorosos para os olhos do que o que é totalmente claro e sem ambiguidade. No entanto, não é para isso que servem os olhos.
E quem pode dizer que prefere a escuridão e afirmar que quer ver? Comentário: portanto, reconhecemos que temos sido nossos próprios carcereiros. E agora, tomamos uma única decisão sensata disponível para nós. Deixamos a escuridão e vamos para a luz. Nossas correntes de culpa e ataque eram simplesmente a falta de disponibilidade de abrirmos nossos olhos e vermos. E nós agora escolhemos a visão. O próximo parágrafo repete a lição. Eu inventei o mundo que vejo. Eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo o que eu preciso fazer é reconhecer isso e sou livre. Comentário: é por isso que Jesus continua dizendo que esse é um curso simples. Tudo o que precisamos fazer é perceber que inventamos isso, que o mundo é uma alucinação. Tudo o que pensamos que está nos ferindo não é verdadeiro. A chave para destrancar essa prisão ilusória de escuridão sempre esteve em nossas mentes. Agora, pelo menos, temos o professor e o caminho que nos ajudam a perceber que esse fato alegre é realmente assim. Citação: eu tenho deludido a mim mesmo, acreditando que é possível aprisionar o Filho de Deus. Eu estava amargamente equivocado nessa crença e não a quero mais. O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Ele é tal como Deus o criou e não o que eu quero fazer dele. Ele está onde Deus quer que ele esteja e não onde eu pensava mantê-lo prisioneiro. Comentário: esse é um tema que se torna proeminente mais tarde no livro de exercícios. Lições 94, 110, 162 e a revisão 4. Se somos como Deus nos criou, tudo que o ego e o seu mundo ensinou é falso. Sua luz nos enganou e uma vez que reconhecemos que isso é autoengano, podemos fazer algo sobre isso escolhendo de forma diferente, deixando o mundo da escuridão para sempre e voltando ao mundo da luz, onde Deus quer que estejamos para nossa consciência. Citação: existe um outro modo de olhar o mundo. Já que o propósito do mundo não é aquele que eu lhe atribuí, deve haver um outro modo de olhar para ele. Vejo tudo de cabeça para baixo e os meus pensamentos são o oposto da verdade. Comentário: para sermos capazes de olhar para o mundo de outra forma, a afirmação-chave em um curso em milagres, precisamos ter a humildade de admitir que estamos errados. É sempre útil sermos vigilantes para percebermos o quão teimosamente insistimos que estamos certos, não apenas nas formas gritantes de acreditar que a separação é real, mas nas formas sutis e diárias de estarmos tão certos de que as nossas percepções sobre os outros estão corretas. Citação: vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus, assim como o mundo tem que ser, realmente o lugar onde ele pode ser liberado. Eu quero olhar para o mundo tal como é e vê-lo como o lugar onde o Filho de Deus acha a sua liberdade. Comentário: claramente a referência aqui não é ao mundo em si mesmo, mas às nossas percepções sobre o mundo. E ainda mais direto ao ponto, ao propósito que demos a ele. Se dermos ao mundo o propósito de nos aprisionar, ele vai fazê-lo. Se, por outro lado, dermos ao mundo o propósito do perdão e a liberação, estaremos livres. Devemos voltar a esse tema importante logo. Por agora, podemos nos lembrar de que a mudança no propósito encerra uma mudança de professores, na qual mudamos nossa percepção do mundo, de uma prisão de culpa
para uma sala de aula de perdão. Citação: eu poderia ver a paz em vez disso. Quando eu vejo o mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele. E perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham esse lugar comigo. Comentário: isso se refere ao mundo real, que devemos discutir com muito mais profundidade depois. É suficiente dizer, por enquanto, que ele reflete a unicidade da realidade, capacitando-nos a ver todos os membros da filiação, sem exceção, como compartilhando o objetivo comum de deixar a prisão da guerra pelo lugar da paz que habita em todas as pessoas. Portanto, mudamos o nosso propósito da culpa para a paz, do aprisionamento para a liberdade. Citação: minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Ao compartilhar a paz do mundo com os meus irmãos, começo a compreender que essa paz vem do fundo de mim mesmo. O mundo para o qual eu olho se tem revestido da luz do meu perdão e faz com que o perdão brilhe de volta para mim. Nessa luz, começo a ver o que as minhas ilusões sobre mim mesmo têm mantido escondido. Comentário: esse também é um tema importante, especialmente no manual para professores. Ensinar aos outros é a maneira como nós aprendemos. Quanto mais eu libero minhas mágoas contra você, ensinando que existe outra forma de pensar, mais eu reforço essa ideia em mim mesmo. Nessa luz do perdão, vejo o que minhas ilusões mantiveram oculto. Como já vimos, o perdão consiste em nos unirmos a Jesus, nós dois juntos, segurando a lâmpada que ilumina a escuridão em nossas mentes, expondo as ilusões do ego à luz da verdade. O perdão levanta os véus do sistema defensivo do ego, permitindo-nos ver o amor que é a realidade ali. Retirando as projeções da escuridão da culpa de você, eu reflito a disponibilidade de retirar meu investimento na escuridão em mim. Portanto, as ilusões abrem caminho para a luz da verdade, e a paz raia sobre a mente que até então acreditava no conflito. Citação: começo a compreender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo eu mesmo, e sua unicidade comigo. Comentário: é isso que jaz sob a crença do ego de que somos crianças da separação, especialismo, culpa e medo. É a constelação da não-santidade que se tornou a cobertura para a nossa santidade inerente como crianças do amor. Uma santidade compartilhada por todas as coisas vivas, incluindo a nós mesmos. Podemos daí para frente equacionar não-santidade com separação e santidade com unicidade. Ken Wapnick.